Bom dia a todos. Vamos continuar a meditar um pouco sobre alguns exemplos, maus exemplos, porque temos estado a falar principalmente do Velho Testamento e podemos tirar lições lá, porque tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito, não foi escrito. Já agora, onde é que isso está escrito? 15, exatamente. Eu sabia que era Romanos 15:4. Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não é para desculpa nossa, é para nosso aviso. E o apóstolo Paulo também fala, depois aos Coríntios 10, fala de alguns erros, alguns dos pecados que a nação de Israel cometeu no deserto e usa-os como alerta para nós. Não vamos dizer que se nós nos prostituirmos com os outros povos, Deus vai mandar uma praga enorme entre nós. Claro que Deus não castiga de uma forma física hoje. Não creio nisso. Eu pequei um determinado pecado sexual e Deus vai matar vai matar um familiar meu, vai matar o meu filho. Deus castiga-nos através da sua palavra. E ficamos tristes quando pecamos. E ai de nós se não ficamos tristes quando pecamos. Entristece-nos, corrige-nos pela sua palavra. Eu costumo dar este exemplo. Quando eu era pequenino, o meu pai castigava-me, e por vezes fisicamente, e eu não gostava, era criança. Hoje em dia, se o meu pai não me castiga fisicamente, mas se o meu pai me disser hoje, o que tu fizeste desapontou-me grandemente. Eu quase tenho vontade de dizer, pai, eu preferia que me batesses como quando eu era pequenino, porque isso dói mais. E uma pessoa adulta, um crente maduro, olha para a palavra de Deus e se lê lá algo que reprova o seu comportamento, serve certamente maior repreensão do que uma doença, ou do que algo físico. Deus lida connosco hoje, com a sua igreja, de uma forma espiritual, não de uma forma material, como no seu tempo, no tempo em que lidava com a nação de Israel. Eu quero ainda falei assim muito de leve dos Moabitas. Mas já agora, o tema é más companhias, as más conversações que rompem os bons costumes. E então, eu falei, só já depois do meio-dia, já passava da hora, e eu queria falar dos Moabitas e dos Gibeonitas. Eu vou lembrar só rapidamente, ou praticamente falar. Moabitas, nós lemos em Números 21, nós lemos que a nação de Israel derrotou várias nações que vieram pelejar contra eles, de Moab, de Bazã, vários povos. O rei Og e o rei Seon e o rei Og conquistou as suas cidades. O Og, rei de Bazã, vários reis. E então, houve um outro que ficou cheio de medo, o rei Balac. O rei Balac ficou com muito medo, porque pensou, nós somos os próximos. Portanto, tentou contratar o Balaão para profetizar contra eles. Vemos isso depois em Números 22, Números 23, Números 24, em que vemos a desilusão de Balac, porque estava a contar que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas ele não o fez, porque ele disse que tudo aquilo que o Senhor me disser, eu falarei. Só que, Números 25, nós vemos, e parece-nos que Balaão até sai deste episódio até bastante bem, mas parece um bocado estranho que mais à frente a nação de Israel mata Balaão. E quando Balaão é referido mais à frente no Novo Testamento, vemos que ele não é referido de uma forma muito simpática. Fala-nos do prémio de Balaão, que foi atrás das riquezas. E parece-me que Balaão não amaldiçoou a nação de Israel, mas
aconselhou o rei Balaque a pôr tropeço. Nós lemos isso numa passagem do Novo Testamento, não me recordo agora, também não era a minha ideia falar de Balaão, mas vemos que ensinou o Balaque a lançar tropeços à nação de Israel. Esse tropeço nós vemos em Números 25. E vamos ler aqui alguns versículos, só para nos situarmos. Ou seja, Balaão não fez exatamente aquilo que o rei queria, mas arranjou outra maneira de fazer mal à nação de Israel. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após do varão israelita até à tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. E depois o Senhor promete que o sacerdócio de Arão iria continuar pela família de Eleazar. E lemos depois no versículo 14: e o nome do israelita morto, que foi morto com Midianita, era Zenri, filho de Salum, maioral da casa paterna dos Simenitas, e o nome da mulher Midianita morta era Cosbi, filha de Zur, da cabeça do povo da casa paterna entre os Midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os Midianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor. Peor, que é o pai de Balaão. Balaão, filho de Peor. E no negócio de Cosbi, filha do maioral dos Midianitas, a irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Esta é uma das passagens que Paulo refere em 1 Coríntios 10. Não vos prostitueis como a nação de Israel, e no só dia caíram muitos deles. Ora bem, é uma situação, nós não vamos dizer que vamos lidar assim, com alguém que decida casar-se com alguém de outro povo, não vamos pegar numa lança e atravessá-los, nada disso. Mas a Bíblia desaconselha, obviamente, solenemente, este tipo de uniões. Porque, como nós vamos ver daqui a bocadinho, levam após, e como nós vimos aqui, levaram a nação de Israel após os costumes dos outros povos, nomeadamente os seus deuses. E reparem, é uma situação um bocadinho dramática, até custa um bocado esta cena. Aparece um homem a chorar com a sua mulher, quase que a pedir clemência, não me façam mal. E por vezes nós podemos enternecer perante uma situação concreta. Em abstrato podemos dizer: olha, este tipo de união é abominável ao Senhor. Por exemplo, é mais fácil falar, sei lá, de um recasamento, nem pensar. Ou pessoas que vivem em pecado da prostituição, viver como se estivessem casados e não estando casados. Nós podemos condenar em abstrato, ou seja, sem nenhum caso concreto, mas depois quando nos deparamos com uma situação concreta, se calhar podemos ser levados a condescender. Esta pessoa está aqui mesmo à minha frente, o que é que eu vou fazer com ela? Uma situação concreta. Finéias dá a receita, não esta exatamente, mas é lidar com esta situação de uma forma como Deus manda. Não é perante uma situação real que está a passar-se à nossa frente, eu sei que a Bíblia diz isto, mas esta pessoa que eu até conheço, até me dou com ela, maioral da casa paterna dos Simenitas, uma pessoa importante. Não era um qualquer do povo, era uma pessoa com alguma relevância na nação de Israel.
não houve clemência, não se abriu uma exceção. Não, tem de se lidar, temos de ser claros e rigorosos em relação ao cumprimento daquilo que a palavra de Deus diz. Porque senão, como Deus diz várias vezes, se vocês se deixarem contaminar com as nações que estão ao redor de vós, vocês vão sofrer. E se nós nos deixarmos influenciar, e isto, claro, é fácil levar sempre isto para a questão de casamento, mas noutras situações, se nós nos deixamos enredar em demasiado pela maneira de pensar neste mundo, vamos sofrer as consequências sempre. E o Senhor diz, alguém quer falar mais alguma coisa sobre este caso? Não sei se conheciam esta história, assim um bocado macabra até, de dois homens, um homem e uma mulher que fogem para dentro da tenda e vai alguém atrás deles com uma lança e atravessam os dois. Onde é que está o Deus de amor? Onde é que está? Mas Deus honrou e elogiou porque teve zelo pelo seu Deus, Números 25:13, e fez propiciação pelos filhos de Israel, porque foi quando ele fez aquilo que a praga parou. Se calhar eles não tinham ainda, mataram todos, mas estes ainda tinham sobrevivido. Se calhar, como era uma pessoa importante, olha, vamos matar este também. Isto é uma pessoa importante. E às vezes pode haver, e nós conhecemos casos, infelizmente, de pessoas que, por causa do estatuto social que têm, há mais receio em fazer aquilo que a palavra de Deus diz em relação a eles. Mas algum pensamento? Sim, sim. Sim, ou seja, já foi decidido o que fazer perante essa situação, exatamente. Porque ele chama tomar a decisão por princípio e não por caso particular. Claro. A Bíblia ensina-nos determinadas circunstâncias, determinados pecados, assuntos, em várias situações, nos qual o caminho que nós devemos tomar. E esse caminho não está dependente da pessoa ser mais próxima de nós ou ser mais distante. Claro. E, portanto, quando se decide por princípio, até é mais fácil para a pessoa que recebe algum tipo de decisão desfavorável aceitar essa decisão desfavorável, que é por princípio e não é exatamente por ser ela. Claro. Há várias pessoas que dizem, a igreja não me aceita. A questão não é a igreja não aceitar aquela pessoa especificamente. A igreja não aceitar aqueles pecados, venham eles de quem vier. Nem seja da família dos maiorais, não é? Já vi um caso, não sei se consigo contá-lo da melhor forma, mas a filha de um pastor pecou, não sei se foi... Não sei ao certo como foi. Foi um pecado, creio eu, de cariz sexual. E a primeira coisa que o pai fez foi discipliná-la e a seguir demitir-se de ancião, ou de... Não sei se era pastor ou ancião. De facto, foi com alguém da família, não foi condescender, não foi a tentar relativizar a coisa. A decisão já está tomada antes, tem de estar. E as pessoas que pertencem a uma igreja devem ter consciência do que as espera se tomarem determinadas decisões. Não vamos entrar aqui, que nós temos falado ultimamente, no legalismo, não é? Fazes isto, tens aquilo. Não, mas a palavra de Deus diz. E se alguém faz, quem quer que seja, sofre as consequências. E aí a palavra de Deus é muito clara. Posso avançar para o próximo exemplo? Há aqui várias passagens que eu gostava de ler. São daquelas que não nos dizem particularmente respeito. Números 33. Nada disto Deus nos manda fazer agora. Porque podem algumas pessoas mal intencionadas dizer, olha, vocês falam que os muçulmanos matam e fazem isto e aquilo, mas a Bíblia também manda matar as nações e não sei o que mais. Claro, mas isto era numa situação específica, quando a nação de Israel ia entrar na terra de Canaã. Não há aqui nenhuma carta branca para agora fazer uma guerra santa com base nestas passagens. Se calhar, não sei ao certo os fundamentos que usaram na altura, mas também não havia muito fundamento bíblico para as decisões tomadas na altura da guerra
das cruzadas. Possivelmente até pegariam passagens como estas, dizer que estas nações pertencem, aquela terra pertence ao povo de Deus. Portanto, temos de restituir estas terras ao povo de Deus. Não sei. Então, Números 33, nós não vamos ter tempo para ler tudo, eu gostava de ler, porque são passagens muito interessantes. Se quiserem tomar nota, Números 33, o Senhor diz, versículo 51, quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Versículo 55, mas se não lançares fora todos os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Deuteronômio 7. As instruções foram muito claras. Destruir tudo. Nós temos um exemplo de alguém a quem Deus disse, vai, destrói tudo, e ele deixou ficar o gado, o melhor do gado, e o rei, e vemos a consequência, que foi Saul. Perdeu o seu reino por causa da desobediência. Não se podia deixar nada por uma questão de... Isto hoje em dia parece... Isto foi uma limpeza étnica. Foi um genocídio. Mas era o Senhor que estava a mandar, porque se deixassem ficar o que quer que fosse, ia causar-lhes grande dano. Deuteronômio 7, 1 a 6. É outra vez a mesma coisa. Mas... vamos ler o versículo 2. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas. Tal como ali naquela situação, o Finéias não teve piedade daqueles. Não podia haver piedade. Nem te aparentarás com elas, e não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Claro que o contexto é outro, não vamos forçar esta passagem para nós, mas o Senhor também nos diz que nós somos um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E ainda, em Deuteronômio 20, aqui fala não de destruir as nações que estão ao redor, mas de outras nações de longe. Como agir com nações de longe. Deuteronômio 20, 10 a 18, também não vamos ler tudo. Quando chegares a alguma cidade a combatê-la, pregoar-lhe-ás a paz. Ou seja, mas isto com as nações... diz, versículo 15, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações, ninguém deixarás com vida. Ou seja, isto é importante para o que eu vou falar a seguir. Isto são as instruções de Deus. Os que estão na terra de Canaã, a terra que eu vos prometi, é para limpar tudo. Para, basicamente, terraplanar. E vocês depois vão para lá. Mas as que estiverem de longe, que não forem da terra de Canaã, e vocês forem lá para os conquistar, se eles aceitarem, poderás fazer paz com eles, e eles ficarão por tributários a vocês. Mas os daqui é para destruir tudo. Isto porquê? Por causa do que se passou com Josué. Josué 9. Eu não vou ter tempo a contar, não vou ter tempo a ler tudo, mas Josué 9 e 10 fala-nos de quando a nação de Israel estava a conquistar tudo o que aparecia pelo caminho, os gibeonitas, os moradores de Gibeon, tiveram medo e pensaram: nós não temos hipótese contra a nação de Israel, portanto vamos usar de astúcia. Versículo 4, Josué 9:4, e usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. Basicamente, o que é que eles fizeram? Vamos fingir que nós somos um povo de muito longe, porque aos povos de muito longe eles não destroem, só destroem os daqui. E vieram com pão bolorento,
sapatos velhos, no versículo 5, remendados, vestidos velhos, o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E pediram para fazer concerto com eles. Ou seja, vocês vão fazer paz connosco e nunca nos vão fazer mal nenhum. E se algum dia nós precisarmos da vossa ajuda, vocês vêm ajudar-nos. E há aqui uma coisa grave, que é mais uma vez, andar por vista e não por fé. Josué e os anciãos olharam para aquela situação e pensaram, realmente, isto é óbvio, esta gente vem de longe. Versículo... Eles depois perguntam de onde é que vieram, nós vemos de uma terra muito distante, versículo 9, e ouvimos o que é que vocês fizeram aos reis, ao rei Seom e ao rei Og, e queremos fazer concerto convosco. E... versículo 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Era só pedir. Deus, mostra-nos se estas pessoas estão a dizer a verdade ou não. Há situações que nós basta-nos pedir a Deus, Deus, diz-me, mostra-me. E há coisas que estão clarinhas da palavra de Deus. Bastava eles terem perguntado ao Senhor, Senhor, é verdade o que eles estão a dizer ou não? O Senhor dizia, não, eles estão a enganar-vos. Mas como não quiseram dar ouvidos à boca do Senhor, fizeram concerto com eles, fizeram concerto com alguém com quem não deviam ter feito e sofreram as consequências. Versículo 16. Ao fim de 3 dias, depois de fazerem este concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então eles disseram que estes gibeonitas, lemos no versículo 27, eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje. Mas aquelas pessoas, eles não foram destruídos. Uma nação, de uma cidade que devia ter sido destruída, não foi. Mas a história não acaba aqui. E se calhar não acaba onde vocês pensam que acaba. Estes gibeonitas não podiam ser destruídos pelo povo de Israel. E vemos no capítulo 10 que eles foram atacados. Capítulo 10, no versículo 1, vemos, e versículo 2, por aí fora, que os que estavam à volta viram, os gibeonitas fizeram aliança com Israel, vamos atacá-los. E foram atacá-los. E versículo 6, não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se juntaram contra nós. Vieram pedir ajuda. Mas já tinham feito um concerto com eles, agora é a altura, vocês têm de nos ajudar. Israel podia ter pensado, não, vocês enganaram-nos agora, olha, desenrasquem-se lá como puderem. Vocês foram injustos connosco, enganaram-nos com astúcia, não nos vamos ajudar agora. Ajudaram, tinham feito um juramento. Isto, se nós nos aliarmos por concerto com alguém, estou agora a pensar num casamento, também um concerto, com alguém com quem não nos devíamos ter aliado, não vamos dizer, não, realmente era errado eu estar com aquela pessoa, portanto vou rasgar esse concerto, vou rasgar este acordo que tenho com aquela pessoa. Não. Aquilo que nós jurarmos, aquilo que nós nos comprometermos, devemos cumprir. E eles foram, e depois tem aquela situação do sol e da lua pararem durante algumas horas para que o povo de Israel conseguisse derrotar todos aqueles reis que atacaram Gibeon. Fica aqui a lição, e só queria falar de mais uma coisa a seguir, fica aqui a lição de, quando nós nos aliamos com más companhias, por vezes não os podemos largar. Não podemos dizer, olha, acabou-se. Algumas podemos. Amigos, companheiros de trabalho, podemos eventualmente largar e dizer, não, esta pessoa não me vai influenciar mais. Mas quando é uma aliança, como um casamento, já não há nada a fazer. Como alguém dizia, depois de estares casado, é da vontade de Deus, aquela pessoa é da vontade de Deus que estejas casado com ela. Não vais largar. Eles não puderam largar este povo e ficar no meio deles. E depois vou só fazer mais um reparo e depois deixo-vos falar se quiserem.
Mas sabem que houve alguém que não quis respeitar este conceito? Alguém sabe? Quem é que desrespeitou? Eu também não sabia, mas recentemente tenho estado a ler a Bíblia e a ouvir a Bíblia. Não, foi no tempo da Bíblia. E estas coisas, quando nós lemos outra vez, e aconselho-vos, leiam a palavra de Deus. Quando lerem várias vezes, estas coisas começam a saltar à vista, muito mais à vista do que se nunca as tivermos lido. Se nunca as tivermos lido, não sabemos o que é que a Bíblia diz. Podemos saber o que é que algumas pessoas dizem sobre o que a Bíblia diz, mas leiam. Ouvir a palavra de Deus, eu estive a fazer as contas, ouvir a palavra de Deus lida, assim em voz alta, não é ler. Nós lemos mais rápido do que ouvir alguém ler. Ou do que nós lemos em voz alta. 84 horas. 84 horas ouve-se a Bíblia. Ler a Bíblia toda demorará um bocadinho menos, talvez umas 60 horas. Se lermos relativamente rápido. Claro, se for para meditar, demora muito mais tempo. Mas se for para ler, para ter conhecimento do que a Bíblia diz, demorará umas 60 horas, talvez. Ler as epístolas de Paulo, 3 horas e meia, lê-se. Um dia, um sábado ou um domingo à tarde, a seguir ao almoço, leem as epístolas de Paulo. Tem um ensino para a doutrina, para a igreja. Portanto, é bom que leiam. E eu tenho estado a ler, olha, os gibeonitas aparecem outra vez. No final do reinado de Davi, ainda antes de Davi ter feito a asneira de querer contar o povo, e veio uma peste sobre a terra, veio uma fome. Segundo o livro de Samuel 22. Segundo Samuel 22. Esta é daquelas histórias pouco conhecidas. Normalmente nós sabemos, Davi foi rei, depois o Absalão pecou com Batseba, Absalão quis ser rei, Davi conseguiu derrotá-lo, e depois pensamos que Davi morreu logo a seguir, mas ainda há ali algumas histórias pelo meio. 21. Segundo o livro de Samuel 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ou seja, Saul, na sua... Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos filhos dos amorreus. A tal história de Josué. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Ou seja, houve consequências. E depois o que é que David fez? Perguntou o que é que eles queriam que fizessem, e eles disseram: queremos enforcar não sei quantos 7 homens, e Davi aqui honrou o compromisso que tinha feito com Jónatas e não deu nenhum dos filhos de Jónatas para ser enforcado. Vemos aqui que muitos anos depois, centenas de anos depois, aquele conceito era para ser honrado. Não pensamos: olha, aqueles são descrentes, são pessoas que até nos enganaram. Não, é para honrar. E quando foi quebrado aquele conceito, houve consequências. Portanto, fica aqui a lição de: feita uma aliança, não é para romper. Portanto, consultemos, não façamos como Josué. Fez muitas coisas boas, quase todas, muito boas, foi um homem de Deus, mas nesta situação em particular, o que é que eles fizeram? Não pediram conselho à boca do Senhor. A consequência foi, fizeram uma aliança que não deviam ter feito e depois tiveram de honrar. E quando alguém não a quis honrar, houve consequências. Claro, não vamos dizer: olha, se fizeres isto, vai morrer não sei quem. Não, nada disso. Há consequências. A lição que nós temos é que quando não obedecemos a Deus, quando não honramos a Deus, quando assumimos compromissos que não devíamos ter assumido, temos de os honrar. Não vamos deixar de os honrar.
e há consequências quando não os fazemos. Alguma observação queiram fazer? Não? No primeiro caso, que o Israel queria destruir 7 povos à sua volta. Sim. E quando o Senhor disse, não é? Eles eram nações mais poderosas do que eles. Sim. E Deus disse, quando vocês entrarem, deveis destruir completamente. Isso mostra que o Senhor não queria, como vemos depois mais à frente, não queria fazer do seu povo, e disseste bem, um povo especial, um povo zeloso, um povo que queria que eles fossem uma influência para as outras nações à volta e não serem influenciados por eles. Por isso é que começava por aí, né? Tal destruição. Depois, no capítulo 7, Deus volta novamente a falar no cônjuge, no casamento, que era nem sequer 7 números, creio eu, né? Que era sobre nem sequer não deixes os vossos filhos. Deuteronômio 7. Que não dareis os vossos filhos, nem tomareis as suas filhas em casamento. Pronto, mais ou menos por outras palavras. Porque nos fariam desviar. Fariam desviar teus filhos de mim. Exatamente. Para que servissem outros deuses. Portanto, esta era a segunda situação que, embora eles não poderiam, claro que não conseguiriam destruí-los completamente, mas tinham que se precaver nesta situação. Eu acho que é mesmo para destruir tudo. Mas se não conseguissem... Mas que não conseguissem, porque pronto, eram 7 nações, certamente ficaria sempre alguma influência. E Deus avisa, portanto, não haja entre vós, não dareis os vossos filhos, nem tomareis as suas filhas. Porquê? Porque eles vos poderiam fazer desviar do vosso Deus, de mim. Pronto, e vemos aquilo que nós temos aprendido, portanto, era a má influência se eles tomassem esse caminho. Como aconteceu, por exemplo, com Salomão também, que é outra má companhia. Exatamente. Ele que tomou as mulheres, elas fizeram-nos desviar de Deus. Sim, e acontece isso muitas vezes. É mais fácil, é isso que nós temos aprendido, temos ouvido também, e é verdade. É sempre a má influência, o melhor descrente. Não me estou agora a lembrar de nenhum caso em que a parte boa tivesse influenciado a má. Pode haver exceção. Há uma exceção que há uma conversão. Sim. Ruth, quando diz a Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, ali vemos alguém a converter-se e a deixar de ser de outro povo e a passar a ser a querer ser do povo de Deus. Pode haver exceções, mas nós não podemos ligar por exceções. A regra, a ordem de Deus era não queirais, porque eles vão fazer a consequência natural é eles vos fazerem desviar. Portanto, aí era... E começámos a pensar de uma forma mundana. Eu ainda vou... O castigo seria esse. O castigo era a consequência, era eles terem-se desviado e sofriam as consequências. Sofriam as consequências, exatamente. Acho engraçado. Por vezes há uma certa admiração pelos costumes das religiões orientais, até destas nações. Qual era a ordem de Deus? É destruir tudo. Pode ser muito bonito os ídolos, pode ser muito bonitos aqueles costumes, não. É destruir tudo, porque qualquer coisa que fique vai causar mal. O que quer que haja de costumes antibíblicos, contrários à palavra de Deus, pode até parecer muito interessante. Pode até agradar-nos. Não. Absolutamente não. Nós vemos, era o exemplo que íamos ver a seguir, vemos o caso de Sansão. Quando ele quis casar com aquela mulher, perguntaram aos pais, mas não há outras entre as mulheres do povo de Deus? Não. Esta. Porquê? Porque me é agradável aos olhos. Acho que é algo assim. Pode ser bonito, pode ser agradável, como a campina de Sodoma que era bem regada. Não. Porque vai trazer consequências sérias para nós. Se não houver mais nada a dizer, já passámos um bocadinho. Então até para a semana.